E na noite de hoje, eu convido o nosso irmão Gelezinho para poder estar aqui conosco, né? Para dar a palestra, como vencer os medos nos dias atuais. E, meu irmão, que a espiritualidade te inclua, te inspire na noite de hoje. A palavra é toda sua. Muito boa noite, meus caros irmãos. É uma grata alegria retornar aos Filhos da Luz, certamente nessa jornada luminosa de 17 anos, levando luz para este grande planeta no seu processo de transição planetária. Essa transição planetária há muito tempo. Eu diria que quando o amor esteve conosco, na figura do Espírito mais perfeito, que foi o Cristo, o nosso orbe terrestre, a Mãe Gaia, o planeta Terra, já se encontrava no seu processo de grandes transições, de grandes transformações, com o advento da presença do Cristo na Terra, quando ele apresentou as diretrizes de segurança para a grande transformação íntima na mente e no coração de todos. Durante esses 2 milênios, muitos fatos sacudiram a história da humanidade. Os grandes cataclismos, desde a época de Sodoma e Gomorra, o cataclismo do Vesúvio em Pompeia. O planeta Terra é uma abençoada escola no seu grande processo de transformações climáticas, de transformações físicas. E durante esses milênios, muitos fatos ocorreram, mesmo o Mestre Jesus, o governador espiritual do nosso orbe, ter nos dito que atravessaríamos momentos muito delicados na jornada espiritual de cada um de nós ao longo desses 2 milênios, na qual cada um, todos, tivemos sucessivas reencarnações, e nessas nossas sucessivas reencarnações, nos últimos 2000 anos, passamos por grandes tormentas, grandes cataclismos, e quando houve o alvorecer do início do século XX, quando em 1916 a Portugal, a cidade de Fátima, foi visitada por um foco de luz, e este foco de luz, que foi observado de forma muito próxima por 3 crianças, essas 3 crianças, que era Roque, Jacinta, se eu não me engano, alguém me lembra aí, Maria, foram 3 crianças que tiveram a visão de Fátima, na cidade de Fátima. E aquelas 3 crianças relatavam que viu o Espírito de Maria, Maria de Nazaré, aparecia
a uma certa distância, para aquelas 3 crianças, era por volta de 1915, na primeira década do século XX. E foi exatamente naquele período que iria se iniciar um dos maiores tormentos da história da humanidade no século XX, com o advento da Primeira Grande Guerra Mundial. Era como se os espíritos nos alertassem através da aparição na cidade de Fátima, daquele espírito luminoso que vai narrar as crianças, que era a própria Maria, que se materializava diante daquelas 3 crianças, previndo o que iria ocorrer para o futuro da humanidade nos seus próximos 90 anos, nos seus 100 anos de jornada. E aí houve a Primeira Grande Guerra Mundial, e que o mundo ficou abalado. E durante aquele período, a gripe espanhola ceifou 50 milhões de vidas humanas durante um período de 3 anos. Essa gripe espanhola não poupou ninguém. Aqueles que escapavam ficavam com algumas sequelas. Aqui em nossa cidade, Salvador, milhares de soteropolitanos, e na região metropolitana de Salvador, chegou a quase 20 mil pessoas perderam a vida entre Salvador e as cidades vizinhas, a região metropolitana de Salvador, por conta da gripe espanhola. E quando esta gripe estava tirando a vida das pessoas, aqueles mais fervorosos, mais religiosos, perguntava se isso não era castigo de Deus. Será que Deus está nos castigando? E havia um pavor, havia um medo entre a população mundial. Quem tinha a sua religião buscava o seu santo de fé, de profissão, para rezar, para fazer novenas, porque a gripe matava ao rodão muito mais do que nós iríamos ver 100 anos depois. O fato iria ocorrer. E depois da gripe espanhola, a própria humanidade não aprendeu que o nosso orbe terrestre, além de ser uma grande escola, é um grande laboratório, é uma oficina de almas, na qual todos nós somos espíritos aprendizes no seu processo de evolução. Cada reencarnação nós nos melhoramos. Alguns ficam estacionários, outros progridem. E a humanidade não aprendeu. E aí, após essa gripe espanhola, vem a Segunda Grande Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial vai ceifar, durante os 6 anos de guerra, 50 milhões de pessoas também perderam a vida durante a Grande Guerra Mundial. A humanidade não aprendeu. Pós-guerra, quando o mundo sempre esteve e sempre estará sob a égide dos orientadores espirituais. O nosso planeta Terra tem um grande governador espiritual, que é o Cristo Jesus, o organizador que comanda e que conduz
o destino da humanidade, junto com a pleide de espíritos que nós chamamos esses espíritos como diretores espirituais. E o nosso planeta Terra, além de ter esse governador espiritual que é o Cristo, tem os seus diretores, tem o seu mentor espiritual em cada país. E o nosso território brasileiro, nós temos aqui o espírito Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, como em Portugal nós temos como mentor espiritual de Portugal o espírito Elio. Elio é a reencarnação de o seu mentor espiritual, que é Joana d'Arc. Portanto, o destino da humanidade, o destino da civilização humana está sendo observado por esses orientadores espirituais. Os espíritos sabem que nós somos portadores do nosso livre-arbítrio. É você que vai determinar o destino da sua jornada na Terra. E há momentos que esses mentores, esses avatares divinos, ele pode dar um freio na humanidade. Durante esse período, nos últimos 40 anos, eu me lembro que eu comentava com meu amigo Nasser. Eu estou ficando velho porque eu já estou falando aqui para o filho de Nasser. Eu vi você menino. Tem outro já que tem outra. Olha, pô, eu e Nasser, a gente está ficando velhinho. Eu vi até palestrar para meu filho também. Ah, é? Gente, que coisa. Eu me lembro quando eu e Nasser, lá no Cine Rio Branco, isso lá no século XX, o Cine Rio Branco, para quem não conhece, é um cinema que tem, é um dos cinemas mais antigos do Brasil. É o segundo da América Latina. O segundo mais velho da América Latina. E era lá que a gente, quando queria ir para as viagens da Congeb, a gente se fazia filmes matinê no Cine Rio Branco para arrecadar fundos para as viagens. Na década de 80, a gente já comentava sobre as grandes transições que a humanidade ainda iria passar e o pânico que poderia se instalar na sociedade humana. Era os anos 80, quando eu me lembro que naquela época do movimento juvenil e que nós vimos pela primeira vez em uma capa de uma revista, início dos anos 80, que estava tendo uma doença que estava assolando a humanidade, que era transmitido pelo macaco, que era a AIDS. E a AIDS, na época, eu me lembro que a gente era da juventude, não é? E a gente discutia que era matéria de discussão dentro dos grupos de estudos, porque até então ninguém sabia a origem da AIDS, e as pessoas diziam que era algo de transmissão do ato sexual, e foi ali que eu comecei a prestar mais atenção de que os diretores espirituais da Terra estavam puxando o freio de mão da humanidade. Sabe por quê? Porque quando a AIDS começou a ceifar milhares de vidas, no início da década de 80, aqui em Salvador, o índice da questão da sexualidade, no período do carnaval, a libertinagem era tamanha naqueles carnavais da década de 80, e que estava saindo do controle, e aí veio a AIDS. Eu me lembro que era a discussão que nós tínhamos no grupo de estudos, que quando a AIDS surgiu,
houve uma forma das pessoas repensar a sua postura diante das pessoas, porque até relações sexuais em cima de trio elétrico estava acontecendo aqui em Salvador na década de 80. E aí nós comentávamos de que alguém tinha que tomar uma providência. E que alguém seria esse? Não pense vocês que nós estamos à deriva neste grande transatlântico que é o planeta Terra. O planeta Terra é um transatlântico navegando neste cosmos, neste universo infinito, e se os seus tripulantes, que somos todos, tiver na barbárie, fazendo coisas equivocadas, que pode atrapalhar o progresso de uma parcela dessa tripulação, o diretor espiritual, o major, vamos dizer assim, o comandante deste grande transatlântico, vai ter um puxão de orelha em todos nós. E foi isso que aconteceu naquela época. E aí o tempo foi passando, nós estávamos muito na discussão de falar nas palestras espíritas que o planeta Terra está passando por um processo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O meu amigo Nasser cansou de falar isso, eu e muitas pessoas, mas não imaginávamos que aquele discurso de leitura teórica, que chegaria um momento que a humanidade seria convidado a realizar a sua transformação em pleno século XXI. 20 anos depois do início do século XXI, a humanidade foi visitada por um vírus mortal invisível, e que este vírus iria colocar as grandes nações ajoelhadas diante deste inimigo em comum de todos, que era a Covid-19. E o mundo entrou em lockdown. E quando o mundo começou a tomar consciência de onde nós, a humanidade, estava correndo risco de vida, mudou a repensar a sua postura de vida, não é? Como eu coloquei aqui no texto, e que eu digo que esta pandemia é o resultado da doença interior da criatura humana. Porque eu comecei a pensar qual era a função desta grande pandemia em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento tecnológico. A humanidade precisava repensar a sua forma de agir. E aí nós fomos visitados pelo vírus do pavor, pelo temor da morte. E esse temor da morte, no início da pandemia, milhares de pessoas, até o presente momento, aqui no Brasil, 680 mil pessoas perderam a vida por conta da Covid. E quase 6 milhões em todo o mundo. Quando a pandemia começou a se aproximar de cada um de nós, houve um desespero. E uma amiga nossa, muito conhecida no meio espírita, ela foi bombada por este vírus mortal e que a ficar hospitalizada durante 20 dias. E durante aquele período que ela estava entubada, ela começou a fazer uma retrospectiva da sua própria vida, dizendo: eu vejo que agora
é o meu momento de retornar diante desta grande pandemia. Esta é a grande transição de um mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, e que nós estamos nos primeiros segundos dessa grande regeneração. E eu estou fazendo parte de ser a próxima vítima para deixar a vida física retornar ao mundo espiritual, vítima de uma pandemia que está, vamos dizer assim, nos ensinando que precisamos mudar. E ela, diante daquela situação, ela manteve a sua serenidade, porque ela iria me dizer: James, eu tinha consciência total que eu iria desencarnar, e diante de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, na casa espírita, como espírita, eu procurei vivenciar agora, no hospital, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E ela foi dizendo: se for da vontade de Deus, eu retornarei. Se não tiver na minha programação reencarnatória, eu continuarei. E ela encarou com serenidade. Mas o outro, um companheiro espírita, diretor de um centro espírita aqui em Salvador, quando o vírus bateu na tua porta e ele foi levado para o hospital e ficou entubado, ele se desesperou, ficou desesperado e dizia: eu não quero morrer, eu não quero morrer, me livre, eu não quero morrer. Pois bem, quando eu digo que não existe doenças, existe doença, e que dentro do homem, dentro de cada um de nós, há painéis. Esses painéis que eu digo que são os painéis da melancolia, da tristeza, do pessimismo, das mágoas, não é? Esses painéis mentais nossos é que vêm atormentando-nos para que a gente não consiga dar esse salto, vamos dizer assim, numa linguagem da física quântica, esse salto quântico, ou seja, a sua evolução espiritual. Porque o que o homem está precisando vivenciar nos dias atuais é não apontar o telescópio James Webb, que custou 60 milhões de dólares, e que o telescópio James Webb, lançado em dezembro de 2021, está vasculhando os confins do universo e apresentando a beleza da criação do Criador. A inteligência do homem está chegando ao ápice, porque sabemos que nós somos o Homo sapiens. Provavelmente os netos de Nasser já são uma raça chamada de Homo intelecto, não é? Porque eu, não é? Roxinha, que é da minha idade, nós somos Homo sapiens. Hoje eu não vou ganhar bolo depois dessa. Mas o casal que está aqui na minha frente já tem um DNA, já tem um cromossomo mais avançado. Eu vou interagir com ela agora. Eu e Roxinha somos um Fusca de 1976. Vocês dois são um carro de alta tecnologia de computador a bordo. Esses carros de última geração. O DNA, o cromossomo de vocês. Mas eu e a Roxinha, aqueles Fusca laranja de 1976.
que ainda tem ainda tem carburador, tem, sabe? Os amigos aqui tem homo intelecto. Nós somos uma raça de Homo sapiens. Então o telescópio James Webb, ele tem apontado para vasculhar se há outras civilizações. Mas eu digo sempre, minha amiga Roxinha, que devemos apontar o telescópio James Webb para o mundo íntimo de cada um de nós. Nós estamos buscando a origem do universo, mas nós não nos conhecemos. Aponte o telescópio para o seu mundo íntimo e descubra quantas galáxias, quantas estrelas, quantos universos existe dentro de cada um de vocês. Quando foi estampado lá no templo de Delfos, há mais de 3.000 anos, a frase: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, porque você é parte integrante deste universo. Você é um microcosmos, cada um, dentro de um grande macrocosmos que é o universo. Portanto, esta Covid chegou para sermos testados em nossos princípios éticos. A Covid, essas enfermidades, essas doenças de grandes proporções, ela tem uma proposta de nos transformarmos do ponto de... E, mesmo assim, alguns aprenderam e muitos não aprenderam com essa lição de saber conviver. Eu estava comentando com a nossa amiga que quando começou a pandemia, em abril de 2020, eu fiquei 40 dias trancafiado dentro do meu apartamento, e durante o ano de 2020 eu tinha uma agenda de palestras, teve que cancelar todas as minhas palestras, as minhas viagens, e aí eu fiquei 40 dias dentro do apartamento. Eu moro num prédio próprio, prédio da família. Eu moro no primeiro andar, minha mãe no térreo e meu irmão no terceiro andar. E aí estávamos com receio, todo mundo ficou apavorado. E aí eu dizia assim: James, será que se essa pandemia, esse vírus não poderá você ser contaminado? Foi aí que eu fui visitado pelo chikungunya e que me derrubou a minha genitora, meu irmão. E aí eu disse: eu vou embora de Salvador. A pandemia começou a avançar, a imprensa começou a relatar o índice de mortalidade, as pessoas estavam todos apavorados, e eu disse à minha mãe: vamos embora de Salvador, vamos para a cidade de Dias Dávila, que lá nós temos um sítio. E aí, depois que nós melhoramos, além da Covid, ainda teve a chikungunya que se alastrou em Salvador, tentando nos sinalizar: vocês precisam mudar, ou vocês evoluem pelo amor, ou evoluem pela dor. E aí, fomos embora para Dias Dávila, e lá ficamos 6 meses, no sítio, isolado. E durante os 6 meses que eu fiquei, porque a minha experiência certamente foi a experiência de cada um de vocês. Se eu vivi essa experiência, claro que cada um de vocês viveram nessa mesma proporção, nessa mesma intensidade emocional no que se diz respeito à questão da relação com o outro, de marido com mulher, de
de estar agora convivendo 40 dias dentro de casa, trancado com a esposa e com o esposo, um olhando para a cara do outro. E que acabou tendo muitas separações, não é? Muitas pessoas tiveram depressão, houve suicídios durante esse período. E quando eu me encontrava no sítio, em um determinado momento, a minha genitora, hoje ela está com 84 anos, ela me disse: James, o que foi que eu fiz para merecer, meu filho, de passar 6 meses com você dentro desse sítio? O que foi que eu fiz para merecer estar com você, trancafiado? Eu vou olhar melhor para vocês. Trancafiado dentro desse sítio 6 meses. E eu respondi para ela: Dona Vanilda, eu não sei o que foi que eu mereci para passar 6 meses com a senhora dentro deste sítio. E ela me disse: você não parava, você só vivia viajando. Eu comecei a viajar aos 17 anos de idade, nas palestras espíritas. Dos 17 aos... eu estou com 61, eu tenho 61 anos. 60 é por causa da barba. Em 2020 eu estava com 58, né? 58. E ela dizia: você não para, desde que eu conheço você, você só vive viajando, 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 e nunca tinha tempo para ficar com sua mãe. E aí vem a pandemia e nos dá essa lição: aprender a conviver, aprender a construir essa grande constelação familiar. E que ainda estamos nesse processo. Após 6 meses, retornamos em 2020, em outubro de 2020, quando em 2021 a pandemia começou a se alastrar de novo, e ela disse: vai de novo para lá? Eu disse: é o jeito, ficar mais um tempo com a senhora lá, não é? E passamos mais 2 meses no ano passado lá no sítio. 6 mais 2, 8 meses. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esta pandemia se instalou no psiquismo de cada um de nós, o pânico, o pavor e o medo. Mas André Luiz, no livro Conduta Espírita, quer dizer: os espíritas, os milionários da felicidade. Por que André Luiz fez essa afirmação? Que nós somos os milionários da felicidade. Porque detemos o conhecimento transcendental da vida. A doutrina espírita veio nos libertar de nós mesmos naquilo em que o ser humano mais tem pavor, que é o medo da morte. Quando nós realizamos em 1996 a primeira semana espírita do Centro Espírita Humberto de Campos, cujo tema da semana espírita era Quem tem medo da morte? E nós montamos uma programação, e eu fiquei torcendo, tomara que as pessoas venham, porque fazer um seminário com esse tema é capaz que ninguém apareça, porque tem medo da morte. Então, o Espiritismo é este evangelho redivivo, apresentado por Jesus há milênios atrás, quando ele nos afirmou: eu hei de vos enviar um grande consolador, que vai consolar as vossas almas na noite escura da alma de cada um de nós, como iria dizer João da Cruz. João da Cruz foi aquele místico espanhol
contemporâneo de Teresa de Ávila, João da Cruz. Ele falava exatamente que cada um de nós vivemos a noite escura da alma. Essa noite escura da alma é a intimidade interior de cada um de nós. Os enfermeiros, as enfermeiras, em todo o mundo, não só foi aqui no Brasil, no mundo inteiro, essas pessoas foram verdadeiros heróis. O desespero naquelas pessoas que estavam perdendo a vida e eles não poderiam fazer nada. Alguns se desesperavam, como vai dizer Filomeno de Miranda em um dos capítulos do livro, psicografado a partir de julho de 2020. O livro começou a ser psicografado em junho, quando o médium Divaldo recebe a presença de Joana de Ângeles e de Filomeno de Miranda, e Filomeno diz: nós precisamos trabalhar. Você está preparado com todo o problema de saúde que você tem? Nós precisamos alertar a humanidade o que está ocorrendo do lado de cá com esta grande pandemia. E pela primeira vez na história de uma psicografia, o espírito começa a psicografar através do médium em tempo real o que estava acontecendo. Ele começou, se eu não me engano, julho de 2020, a psicografar dentro do contexto da pandemia. E Filomeno, junto com Eurípides Bassanuflo, José Pititinga, uma pleide de espíritos que se mobilizaram em todo o território do nosso planeta Terra. Aqui no Brasil, uma pleide gigantesca de espíritos começaram a se mobilizar para receber os recém-vítimas da Covid. E naquele período que ele psicografava, o livro narra o tormento dessas pessoas que tinham certo preparo espiritual e outros que tinham uma vida cotidiana, uma linguagem chula, pessoas que tinham uma vida muito fisiológica, muito material. Essas pessoas, quando desencarnavam e retornavam ao mundo espiritual, eram em situações deploráveis, mas mesmo assim recebia assistência espiritual. Cada qual, ao desencarnar, como eu sempre digo, que cada um morre de acordo com o tipo de vida que você teve na Terra. Nós nos educamos para viver na Terra, mas não nos educamos no momento da desencarnação. Portanto, meus queridos irmãos, essa pandemia, eu diria que ela veio nos ensinar a realizar a regeneração deste mundo que é dentro de nós. O mundo de regeneração se inicia no mundo íntimo de cada um de nós. Nós estamos apenas nos primeiros segundos de um mundo de regeneração. Em 2012, a pandemia não foi em 2020, em 2012, portanto, alguns anos antes, quando eu estava no Vale do Capão, em um seminário, e que o tema desse seminário lá no Vale do Capão era transmutação planetária. Eu iria proferir um seminário para um público que não era espírita, e sim espiritualistas. Tinha uma francesa, um casal de italianos, um casal de argentinos e outros brasileiros de outros estados. E o meu amigo que me convidou para realizar este evento lá no Lotte Laure, eu me baseei em cima do livro do espírito Filomeno de Miranda, Transição Planetária. E no livro eu mostrei as imagens e falei
que a grande transição, que os grandes cataclismos que o planeta iria enfrentar são os cataclismos do ponto de vista ético e moral. Que a grande transição planetária que a humanidade está enfrentando é do... E quando eu disse que o planeta não iria se acabar, porque em 2012, no calendário maia, no dia 22 de dezembro de 2012, a humanidade ficou alvoroçada porque diziam que o mundo ia se acabar. Foi quando, ao terminar o nosso seminário, uma francesa que domina bem o português, ela não gostou das minhas citações, que eu dizia que o planeta Terra não iria se destruir e que nós estávamos recebendo visitantes de outras estrelas, visitantes de outras constelações, conforme Jesus tinha afirmado. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o livro Transição Planetária, pela primeira vez, o espírito Filomeno de Miranda vai falar de alienígenas, e que esses alienígenas da estrela de Alcione estavam reencarnando na Terra para ajudar o progresso da humanidade. Então, o planeta Terra não vai se destruir. Eu diria a vocês que o nosso orbe terrestre, ele vai se tornar uma anã branca e vai explodir junto com o Sol. O Sol vai deixar de existir. O nosso planeta Terra vai entrar em uma autocombustão e vai se explodir para surgir novos mundos. Me parece que todo mundo agora ficou assustado. Mas isso ocorrerá, vai ocorrer de fato, porque nós não temos o nascimento, vida e morte. Então, tudo que existe no universo tem nascimento, vida e morte. O nosso sistema solar teve o nascimento, está tendo a sua vida, vai ter a sua morte. O planeta Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos. O planeta Terra está na sua fase dos seus 40 anos, 45 anos, 50 anos. Está com meia idade de 50 anos. Mas ele vai morrer. Sabe quando é que o planeta Terra vai deixar de existir? Daqui, segundo os cosmólogos, daqui a 5 bilhões de anos no futuro. Significa que até lá, a minha amiga Roxinha já se tornou um espírito iluminado. Significa que cada um de nós não teremos mais essa densidade física, mais essa estrutura arcaica, seremos espíritos muito mais evoluídos. Agora, se minha amiga Roxinha, durante 5 bilhões, continuar nesse mesmo padrão, me faça uma garapa. Não é? Então, meus queridos irmãos, nas nossas considerações finais, dizemos que essas moradas interior na alma humana, na casa do Pai, são a melhor descoberta para você mesmo diante dos grandes desafios que ora ainda estamos atravessando e que ainda vamos ter momentos de grandes transições política, climática, moral. Então, busquem a serenidade interior, dialogue com Jesus. Quando Simão Pedro perguntou a Jesus, Rabi, Rabone em hebraico, Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus, para ter bom ânimo diante dos desafios que nós estamos enfrentando, Rabi? E Jesus iria dizer,
bom ânimo, Simão Pedro. E como ter bom ânimo diante desses grandes desafios? Jesus iria ensinar o valor terapêutico da oração. A oração como remédio, como fortalecimento das dores da alma, que muitos ainda estão passando, dos nossos vazios existenciais. Diminui, agora só que tem um detalhe, não é? A gente quer, você não, porque você é jovem, né? Vou pegar no pé de Rochinha de novo. Eu e Rochinha, que somos mais velhos, não é? Estamos desacelerando. Mas essa juventude tem a síndrome do pensamento acelerado. Vive acelerado, é ou não é? Vive acelerado, não é? Vive, é o que o doutor Augusto Cury vai dizer, a síndrome do pensamento acelerado. Se bem que Rochinha é acelerada. Quando eu conheci Rochinha, ela era acelerada. Ela subia, ainda assim? Ela subia as escadas lá da Federação Espírita, no corre-corre, hoje, coitadinha, devagarzinho, né? Não, é por causa do joelho, não é? É, rapaz, eu acho que Rochinha não está gostando, não. Ela não gostou do Fusca. Quando eu fui assistir pela primeira vez a palestra de um preletor da Sete-Noé, no Teatro do Serra, o teatro lotado, isso em 1976, eu era muito menino ainda, eu tive o prazer de conhecer o fundador da Sete-Noé aqui no Brasil. E me lembro que aquele preletor pediu que todos levantassem e dessem uma boa gargalhada. Porque o sorriso, a gargalhada, aumenta algumas endorfinas que vai fazer um bem-estar para o nosso corpo, para a nossa alma. Vocês entenderam agora por que vocês deram risada da minha amiga Rochinha? Porque isso faz bem à saúde. Então, meus queridos irmãos, aprendemos a fortalecer as lutas diárias de cada um de nós através da oração. Só temos um único caminho, é pedir a Deus para que a gente possa de fato atravessar a noite escura da alma, segurando nas mãos de Deus e dizendo: tenha fé, porque tudo passa. Tudo na nossa existência passa. Tudo passa. Mas atravesse esse momento com serenidade, acreditando em si mesmo que tudo passa. Gratidão, muita paz.